O padre que apostou a alma. Na pequena cidade de Pedra Fria, onde o vento assoviava entre as casas como se contasse segredos, havia uma igreja antiga, de paredes gastas, e fé aparentemente inabalável. E dentro dela morava o padre Anselmo. Um homem respeitado, voz calma, olhar sereno e um talento extraordinário para esconder pecados. Porque havia um detalhe curioso sobre o bom padre. Ele não resistia a uma mesa de baralho. Não era só um joguinho inocente, era vício, daqueles que fazem a pessoa prometer "é a última vez", toda semana. E adivinhe só qual era o dia da última vez? Quarta-feira. Religiosamente, com o perdão do trocadilho, toda quarta à noite, o padre Anselmo colocava seu velho casaco, pegava uma bolsa e partia para outra cidade. Não para rezar, não para ajudar fiéis, mas para apostar. Cartas, fichas, moedas e, às vezes, coisas que definitivamente não deveriam sair de uma igreja. Naquela quarta-feira, porém, o destino resolveu embaralhar as cartas. O padre começou ganhando. Hoje é o dia da virada, pensou, sorrindo sozinho. E perdeu. Perdeu o dinheiro da coleta de domingo. Perdeu as economias guardadas. Perdeu uma pequena estátua de prata, que, tecnicamente, não era dele. E quando percebeu, não restava mais nada. A mesa estava silenciosa. Os outros jogadores o encaravam com aquele olhar clássico de quem pensa: esse foi longe demais. E foi. Porque naquela noite, o padre Anselmo voltou para casa com a fé abalada e o bolso completamente vazio. A igreja estava escura quando ele chegou. O silêncio pesado. Ele caminhou até o altar, ajoelhou-se e, com lágrimas sinceras e um leve desespero financeiro, fez uma oração. Senhor, eu errei. Se o dinheiro voltar, se tudo for restaurado, eu prometo, nunca mais jogo. Silêncio. Nenhuma luz, nenhum sinal, nenhum milagre. Mas então, algo respondeu. Uma voz, suave, quase gentil, ecoou pela igreja. Nunca mais é uma palavra forte, padre. O coração de Anselmo gelou. Quem está aí? A sombra atrás do altar se moveu. Devagar, elegante, confiante. Alguém que ouviu seu pedido. A figura surgiu, sorrindo, olhos brilhando como brasas escondidas. E alguém que aprecia apostas. O padre engoliu seco. Você não é um santo. Definitivamente não. A criatura se aproximou, sem pressa, como quem já sabia o resultado do jogo. Eu posso devolver tudo, padre. Cada moeda, cada relíquia, cada centavo. O coração de Anselmo disparou, esperança misturada com puro terror. E o que você quer em troca? A criatura sorriu mais ainda. Ah, algo simples. Uma pausa, longa o suficiente para o medo crescer. Apenas uma última aposta. Silêncio. O padre fechou os olhos, respirou fundo. Ele sabia exatamente no que estava se metendo. Mas o vício não larga fácil. E qual é o jogo? A criatura estalou os dedos. Uma mesa surgiu. Cartas impecáveis, perfeitas. Se você ganhar, tudo volta. Se perder, outra pausa, mais longa ainda. Eu fico com algo seu. O padre hesitou. O quê? A criatura inclinou a cabeça. Surpresa. E ainda assim, mesmo sabendo, mesmo sentindo o perigo, o padre Anselmo sentou-se. Respirou fundo. O padre abriu os olhos de repente, ofegante, suado, o coração batendo tão forte que parecia querer fugir do peito.
Foi só um sonho, murmurou, ainda tentando acreditar nisso. Toque, toque, toque. Alguém batia na porta da igreja. Ele congelou. Olhou ao redor. Tudo parecia normal. O altar, intacto. O silêncio, comum. Mas o som voltou, mais insistente. Toque, toque, toque. Engolindo o medo, o padre Anselmo caminhou até a porta e abriu. Do lado de fora, 2 policiais, sorrindo e segurando uma sacola. Boa tarde, padre. Temos uma ótima notícia. Ótima notícia. Essas 2 palavras nunca soaram tão perigosas. Um homem sofreu um acidente na estrada. Infelizmente não resistiu. O padre apenas assentiu, ainda tentando entender. Mas veja só, o sujeito era procurado pela justiça. E dentro dessa sacola, eles ergueram o pacote. Encontramos dinheiro e alguns objetos com o nome da sua igreja. Um dos policiais sorriu ainda mais. Com certeza, esse homem roubou a sua igreja e estava tentando fugir. Mas Deus foi justo. Antes que o padre pudesse dizer qualquer coisa, eles colocaram a sacola em suas mãos, deram um aceno satisfeito e foram embora, como se tivessem acabado de resolver o caso mais fácil da vida. O silêncio voltou, mas agora pesado. O padre fechou a porta lentamente, olhando para a sacola como se ela pudesse morder. Então correu. Entrou em seu quarto, trancou a porta e despejou tudo sobre a cama. Moedas, notas, relíquias, tudo que ele havia perdido. E mais, muito mais. Dinheiro suficiente para fazer qualquer santo pensar 2 vezes. O rosto do padre se abriu em um sorriso largo, quase infantil. Mas então, parou. O sorriso morreu, devagar. Ele deu um passo para trás, depois outro, e caiu sentado no chão. O sonho. Seus olhos se arregalaram. Aquilo não foi um sonho. O quarto pareceu esfriar. Mas então, como um sussurro dentro da própria mente, veio outra voz, mais confortável, mais conveniente. Foi Deus. O padre respirou fundo. Sim, claro. Levantou-se, nervoso e ao mesmo tempo aliviado. Foram Deus e os anjos. Eles me ouviram. Olhou para o dinheiro. Muito dinheiro. Dinheiro demais. O suficiente para mudar de vida. O suficiente para nunca mais precisar pedir nada. E naquele momento, a fé perdeu para algo bem mais humano. Ambição. Minutos depois, o padre Anselmo já não parecia um padre. Vestia um terno xadrez apertado, tão apertado que lutava bravamente contra sua barriga. Um chapéu branco torto, como se estivesse tentando convencer alguém de que aquilo era elegante. E uma mala, lotada. Dinheiro, roupas, sonhos e más decisões. Uma nova vida, disse, sorrindo. Longe daqui. E saiu, sem olhar para trás. As horas passaram e o destino, como sempre, resolveu brincar. O ônibus que levava para a cidade grande estava atrasado. As pessoas passavam pelo padre e perguntavam para onde ele estava indo. Ele permaneceu ali sentado em um banco de madeira na única saída da cidade. Mas nenhum ônibus passava. Nenhum chegava. O céu escureceu. O vento ficou frio. E os poucos viajantes começaram a ir embora, um a um, até restar apenas ele e o silêncio. O padre olhou ao redor, inquieto. Isso não está certo. Respirou fundo. Apertou a mala contra o peito. Melhor voltar, evitar perguntas.
Agir normalmente. Normal. Como se alguma coisa naquela situação ainda fosse normal. A estrada de volta parecia diferente, mais longa, mais escura do que deveria. Ele chegou à igreja e se jogou na cama. A mala cheia de dinheiro ao lado, um sorriso no rosto e 1000 planos na cabeça. Uma nova vida, disse, sorrindo. O relógio na parede marcava o tempo. Tic-tac, tic-tac. Lento, insuportavelmente lento, como se cada segundo tivesse observando. Toque, toque, toque. O padre congelou. De novo não. Levantou-se devagar, caminhou até a porta, mas não abriu. Apenas encostou a orelha. Silêncio. Então, uma voz, mas não vinha de fora da porta, vinha de dentro do quarto, logo atrás dele. Por que esse susto? O padre virou tão rápido que quase caiu. Ali estava ele. Elegante, impecável. Chapéu branco, sorriso tranquilo, como alguém que nunca perde. Eu disse que voltaria. O padre recuou, o rosto pálido. Não, não é justo. Só se passaram algumas horas. O homem ajeitou o chapéu com calma irritante. Você deveria ter lido o contrato. Ele levantou um papel, antigo, amarelado, com letras absurdamente pequenas. Aqui diz, até a meia-noite. O padre pegou o papel tremendo, olhou, apertou os olhos, virou de lado. Quem consegue ler isso? Quase chorando, reclamou. Essas letras são microscópicas. O homem deu os ombros. Mas estão lá, inclusive com testemunhas. O padre congelou. Testemunhas? Que testemunhas? Eu não vi ninguém. O homem fechou os olhos por um segundo, como quem percebe que falou demais, e respondeu seco. Os anjos. Eu quero falar com as testemunhas agora. O grito ecoou pela igreja. E então, um clarão. O teto se abriu como papel rasgado. Uma luz desceu, e com ela, 2 anjos. Calmos, sérios, inabaláveis. Nós somos as testemunhas. O padre caiu de joelhos, desesperado. Não deixem ele me levar. Eu sou o padre de vocês. Os anjos trocaram um olhar breve e responderam, frios. Você assinou o contrato. Agora, não podemos fazer mais nada. Uma pausa. Mas você ainda tem 5 minutos. O homem de chapéu branco ergueu uma sobrancelha. 5 minutos? Olhou para os anjos, depois para o relógio. Vamos agora, eu tenho mais o que fazer. Os anjos responderam, firmes. Contrato é contrato. Nós lemos, até as letras minúsculas. O homem suspirou, irritado. 5 minutos. Nem um segundo a mais. O padre levantou num salto, correu para o quarto, abriu uma garrafa de vinho com mãos trêmulas e começou a beber direto da garrafa, desesperado, pensando, ou tentando. Atrás dele, o homem observava, e por um breve segundo, engoliu seco. Uma gota de vinho caiu no chão. Ploc! O homem olhou, fixamente, intensamente, como um predador. O padre percebeu, parou de beber, abaixou lentamente a garrafa. Você gosta de vinho? Silêncio. O homem virou o rosto, fingindo desinteresse. O padre, então, virou a garrafa inteira no chão. O vinho se espalhou. O cheiro tomou o quarto. O homem arregalou os olhos. Por um instante, perdeu a compostura. O padre sorriu.
pela primeira vez, com controle. Por que você não bebe? O homem respirou fundo, se recompondo, mas os olhos ainda presos no chão. Porque eu não posso. O padre deu um passo à frente, agora mais confiante. Contrato? Silêncio. O homem não respondeu. O padre riu. Uma risada nervosa, mas esperta. Ah, então até você tem regras? Se aproximou mais. O homem olhou para o padre e pela primeira vez pareceu cansado. Na verdade, suspirou, eu não sou um diabo. O padre piscou, confuso. Sou só um coitado que foi parar no inferno. Caminhou lentamente pelo quarto, ajustando o chapéu. Mas conseguiu um emprego. Deu um leve sorriso, quase orgulhoso. Faço contratos, levo as almas para o meu chefe. É um bom trabalho. Deu de ombros. Posso ficar fora do inferno, ganhos por desempenho, bônus a cada 100 contratos, direito a férias, uma pausa, e outros benefícios. O padre ficou em silêncio, pensando, ou talvez calculando. Então, pegou outra garrafa de vinho, abriu e começou a beber direto. O vinho escorria pelos cantos da boca, molhando a barba, a roupa, sem qualquer dignidade, sem qualquer pressa. Ele limpou a boca com a mão e sacudiu. Uma gota voou e caiu no rosto do homem. Silêncio. O homem ficou imóvel. Depois, lentamente, esticou a língua e lambeu a gota, como se ninguém estivesse vendo, como se aquilo não tivesse acontecido. O padre viu e sorriu. Devagar, sem dizer nada, ele pegou a garrafa e enfiou na boca do homem. Bebe. O homem tentou resistir, virou o rosto, empurrou, mas era tarde. O cheiro, o gosto, e então ele cedeu. Começou a beber. Goles largos, desesperados, até a garrafa ficar vazia. Ele afastou o padre com um empurrão, respirando fundo, limpando a boca, tentando recuperar a postura. Chega, vamos logo, acabou o seu tempo. Mas o padre não parecia mais desesperado, nem assustado. Ele sorria, um sorriso estranho, confiante. Vamos, disse com calma. Estou ansioso. Uma pausa, para conhecer o seu chefe. O homem franziu a testa. O quê? O padre inclinou o rosto. Vou contar para ele que você bebeu em serviço. O sorriso aumentou. E quem sabe, eu não fico com o seu emprego. Silêncio, pesado, cortante. Você não pode fazer isso, gritou o homem. Você é um padre. O padre não respondeu, apenas sorriu. E então, o chão do quarto se abriu, um buraco escuro, profundo, infinito. Um vento violento invadiu o quarto, arrastando tudo: a cama, as roupas, a mala cheia de dinheiro, tudo sendo sugado, desaparecendo na escuridão. Então, tudo voltou ao normal. O padre estava de pé, sozinho. Os anjos haviam sumido, o dinheiro também. Ele olhou ao redor, respirou fundo, ajeitou a roupa e disse baixo: contrato é contrato. Na manhã seguinte, a igreja abriu normalmente. O padre Anselmo estava lá, calmo, sereno, como sempre. Mas, todas as quartas-feiras à noite, a igreja fecha, sem explicação, sem exceção. E dizem que se alguém passar por perto, vai ouvir risadas, copos tilincando e cartas sendo embaralhadas. Porque toda quarta-feira o padre recebe uma visita, um homem de branco, e juntos eles passam a noite inteira jogando, bebendo vinho e fazendo novas apostas.